Alô, galera! Começando mais um Empreende o Quê? Nessa noite de terça-feira. Nosso programa feito da comunidade para a comunidade. Um programa que é iniciativa da Jornada Brasileira de Empreendedorismo para a Comunidade LGBT QIAP+, em parceria com a Rádio LGBT Mix, que você está ouvindo aqui agora. Uma rádio super parceira que dá o apoio a artistas LGBT da mesma forma que também divulga, né, artistas já consagrados, suas obras, suas músicas, enfim, aqui, e outros programas também igualmente interessantes, compartilhando conteúdo com vocês. Hoje a gente está aqui com a presença da Eneida Santos, logo a gente já conta para vocês quem é a Eneidinha, e Daia Oliver, sempre me acompanhando aqui, eu sou a Aline Pascali, e a gente está começando o nosso Empreende o Quê? E aí, Daia, boa noite! Boa noite, tudo tranquilo por aí? Tudo Hoje tranquilo, a gente graças tem a uma Deus. convidada mais do que especial. Tenho certeza que a galera vai gostar pra caramba desse nosso bate-papo, que vai ser porreta! Vamos lá! Vamos lá. Vou apresentar para vocês, antes de pedir que ela dê um oi para a gente, com essa voz, esse sotaque maravilhoso que só ela tem e outros baianos. A curandeira preta. Eneida Santos, mulher preta baiana, feminista, pansexual, curandeira e antirracista. Faz do desafio de aliar o seu dom ancestral de cura com a sua profissão de terapeuta holística, além de ser uma deusa maravilhosa, que quem conhece vai saber o que a gente está falando e quem não conhece vai ter que conhecer. Boa noite, Neidinha! Tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente. Boa noite, meus amores. É um prazer estar com vocês. Da mesma forma, Eneidinha vai conversar com a gente hoje sobre espiritualidade e empreendedorismo, né? A gente sempre buscando trazer algumas coisas diferentes, pelo menos daquelas que a gente está acostumado no padrão do dia a dia falar. E o que empreendedorismo e espiritualidade pode ter a ver? E a gente pode conversar, vai conversar com a Eneida sobre isso hoje. Daia e Eneida, vou começar botando uma pimenta na conversa para a gente abrir esse papo aqui, que é o seguinte: força, foco e fé. A gente sempre fala sobre isso, né, Eneida? A importância de ter força, foco e fé ao empreender. A gente também fala aqui que empreender é uma atitude, sobretudo, uma ação, né, de buscar um resultado para um determinado objetivo. No caso aqui, a gente fala bastante sobre negócios, mas a gente também gosta de trazer como uma atitude, né, em busca de algum resultado. Enedinha, boa noite de novo. O que tem a ver a fé nesse contexto? O que a gente pode começar falando sobre isso em relação ao desenvolvimento das nossas ideias, dos nossos projetos? Algo muito importante a dizer. Nós não vamos falar de religião. Boa. Religião é uma construção social. Vamos Isso. falar de fé, que é uma conexão com o extrafísico e com o nome que a pessoa também denominar, porque também não tem limite. Fé é o crer em algo que seja superior. Essa conexão que tem vários nomes, várias formas de ser chamada, de ser denominada. É super importante essa tua colocação, né, Day? A gente não está falando de religião, de doutrina, a gente está falando de uma coisa que talvez esteja num outro lugar mais profundo, né? Como o próprio autoconhecimento, talvez isso, algumas coisas assim. Eu quero colocar mais uma pimenta para ouvir Daya e Eneida também falando, que é uma coisa que a gente vem falando aqui há algum tempo, que a gente não está vivendo uma revolução tecnológica. Ao contrário do que a gente imagina, pelo menos na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, a gente está vivendo uma grande revolução humana e espiritual. E acho que isso tem mexido muito com o nosso comportamento, com a nossa forma de ser, de estar, de viver a vida, de criar novas coisas, enfim. Então, eu queria te ouvir, Neida, o que tu pode nos contar e nos falar a respeito dessa questão, dessa revolução humana que a gente está vivendo, né, nesse momento que não é tecnológica, humana e espiritual? Vamos assim, nesse momento, vamos no mundo, tanta necessidade do uso da tecnologia, o que mais nos faltou foi o contato com o outro.
E esse resgate de um contato que não é sobre o ser humano, é sobre essa conexão que vai gerar essa fé, que vai tentar nos auxiliar para continuar empreendendo em momentos tão difíceis, para poder continuar nos cuidando, para poder continuar sobrevivendo. A gente precisa desse elo de fé espiritual, vamos usar a palavra espiritual, que nos une, que dá um sentido para o ser humano, que é além do financeiro, que é além do material, que está muito mais voltado para essa conexão emocional, de contato com o outro, que não precisa de nomes, precisa de ver a importância do ser humano em se relacionar um com o outro e acreditar que há algo acima de nós, ou abaixo de nós, nós temos que entender, porque falando do plural, falamos do todo. O ser humano, ele é o todo. Então, para alguns pode ser acima, para outros pode ser abaixo, para outros pode ser ao lado. O importante é um significado para continuar existindo. Eu acho que o ser humano hoje busca um significado para continuar existindo e ter fé nessa permanência, nessa vida na Terra. E eu acho que é o que mais nós pensamos hoje, no que me faz permanecer aqui, na fé de me manter aqui, eu quero ficar aqui. E buscar esse algo que nós não temos o nome ou temos o nome, para continuar nos conectando uns com os outros, formar essa corrente de existência, é o que a gente está precisando. Eu não sei se eu consegui me explicar ou responder a sua pergunta, Aline, porque eu quis dizer, na realidade, é que o ser humano hoje, ele descobriu que precisa do outro. Do outro ser, mais do que a tecnologia, mais do que o ter acesso ao consumo, a necessidade de sobrevivência nos fez pensar nos verdadeiros valores da existência. E esse pensar nos valores da existência nos fez procurar a nossa raiz de família, a nossa raiz de criação, de referência, para buscar esse significado, que seria essa espiritualidade que está em nós. E nesse momento, essa conexão espiritual é primordial para continuarmos vivendo e acreditamos que podemos continuar empreendendo, trabalhando, crescendo, evoluindo. É o acreditar que vai existir o futuro. Acreditar que é possível construir um futuro, talvez, né? Que é essa força que alguns chamam de energia, de Deus, de fé, mas é uma força propulsora que faz com que a gente acredite que possa fazer diferente, né? Eu entendo que essa energia, essa fé, é o que faz você enxergar que alguém precisa do que você faz, né? E que, mesmo sem condições, muitas vezes financeiras, as pessoas falam não. A ideia que está vindo na minha cabeça, ela vai à frente. Isso, grandes empresários, muitas vezes começaram praticamente do nada, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do Matarazzo. Ele veio com a família para o Brasil e perdeu toda a carga do que iam vender aqui no Brasil. E o que sobrou foram latas de banha, né? Naquela época se cozinhava com banha de porco. Então, o que ele fez? Ele pegou essas latas que sobraram de tudo que eles perderam e começou a vender de porta em porta, né? Assim, qual é a garantia de que ele tinha de que as pessoas iam comprar aquilo? Nenhuma. Mas esse desejo e essa vontade e essa crença de que seria viável, o cara construiu um império aqui em São Paulo. Confiança, né? Autoconfiança. Exato. A fé, ela tem muito
ela está coligada à autoconfiança, Uhum. né? Eu entendo assim. Sabe que eu estou pensando em algumas coisas aqui que vocês estão falando, que fica muito forte na fala da Eneida, e Daya já trouxe isso em outros momentos também, sobre a questão das conexões. Porque pegou agora forte quando você falou aqui, Eneida, sobre no período em que a gente esteve afastado, precisou estar afastado por um fenômeno, vamos dizer assim, né, que foi a pandemia, a gente entendeu a necessidade que tinha um do outro. Pelo menos não todo mundo, mas várias pessoas entenderam isso. A gente não pode generalizar nada, né? Mas várias pessoas entenderam Uhum. essa necessidade um do outro, né? E essa necessidade um do outro, ela parece que trouxe também, para quem entendeu o recado, vamos dizer assim, uma compreensão de que conectar, quando se conecta de verdade com alguém, com você, com outras pessoas, com outras, enfim, questões, você tem a possibilidade de se reconhecer, de se conhecer mais, melhor, entender melhor o que você precisa, o que você quer, quem é você nesse contexto, para poder buscar aquilo que está te faltando. E acho super importante que esse movimento que a gente está falando de fé, de acreditar em alguma coisa, de buscar então algum resultado e tal, que a gente comece, talvez a gente comece a questionar se a primeira coisa que a gente de verdade não estava precisando ou não está precisando não era da gente mesmo. Porque a gente busca muito fora da gente algumas coisas e não olha para a gente o nosso potencial, as nossas forças, não compreende, não reconhece as nossas fragilidades, né? A gente não se reconhece, a gente não sabe lidar com a gente mesmo, não soube até então, e por isso que agora eu acho que, apesar das tentativas, ainda está muito difícil de lidar com o outro, né? E isso é o que nos move. Essa interdependência, que não é uma coisa que muita gente acha que é essa dependência tóxica, que é não conseguir fazer nada sem ninguém, porque está sempre, né, realmente precisando que os outros façam por mim, que não é disso que a gente está falando, é interdependência, né? É que isso é saudável, isso é importante, e que essas conexões e que essa interdependência que faz com que a gente se complete, né, que deve ser isso, que a gente se complete, é uma das principais molas propulsoras da nossa vida. Né? A gente entender que se conectar e interdepender é conviver, é buscar no outro aquilo que falta em você, para que juntos a gente consiga alcançar algumas coisas que façam mais sentido para o nós, muito mais do que para o eu, para mim individualmente. No entanto, para o nós existir, o eu tem que existir antes de tudo, né? Então eu trago para minha vida pessoal a espiritualidade, a fé nesse sentido, de me encontrar, de me conhecer, de entender o que eu sinto, a quem e como eu preciso me conectar, a quem eu preciso me conectar, para que eu possa gerar as minhas próprias riquezas, sejam elas financeiras ou não, mais do que isso até, porque essa riqueza que a gente está falando tem outros sentidos também, né? Para que todas as outras coisas realmente façam sentido, como eu acabei de falar. Então, eu trago muito a espiritualidade e a fé, no meu ponto de vista particular, como uma mola propulsora para me desenvolver, para eu me conhecer e me desenvolver. Você acha que a gente pode trazer isso? Isso faz sentido falando de espiritualidade, de fé, Nedinha? Faz. Olha, longe de mim dizer que o momento que estamos vivendo foi necessário, porque eu estaria legitimando 600 mil mortes no Brasil, e isso não cabe. Mas nos fez despertar muitos valores, muitos desejos, muitas vontades que estavam esquecidas em segundo plano. E isso nos fez também pensar, e aí eu vou para falar de Daya também, nos fez pensar o que é necessário construir essa sociedade.
E esse meu valor e essa necessidade do outro, essa essência do ser humano, que é a convivência, né? Me fez pensar também o que eu posso estar nessa sociedade, contribuindo com essa pessoa, com a minha fé, através da não violência, da não invasão do outro. Então, o eu precisa de fé para continuar, para prosseguir, para realizar, para tornar real aquilo que eu preciso ou que eu desejo fazer. As pessoas não precisam. É impossível, na minha lei de trabalho, não deixar claro uma evidência de fé. Porque, como eu falei, a apresentação foi bem clara. É o meu dom de cura, né? Que eu já trago comigo, independente de formação externa ao conhecimento, aliado a uma função terapêutica que necessitou de formação para trabalho. Então, mas as pessoas se perguntam, eu tenho que expor a minha fé para poder empreender? Eu acho que te violenta expor, violenta o outro expor. Eu acho que, mas ter a fé, eu acho que é essencial do ser humano. Não importa a linguagem que essa fé tenha. Uhum. Quando nós falamos em religião, automaticamente nós temos conflito. E isso é importante que seja dito. Quando o ser humano fala a palavra religião, automaticamente há conflito, porque há o certo e o errado, a religião tem. Quando nós falamos em espiritualidade, nessa força que me move para me manter e prosseguir, não há conflito. Porque nós não estamos falando em valores sociais humanos, em si uma força de movimento que está que é maior que nós. Eu posso afirmar que a fé e a espiritualidade é uma ferramenta que pode ser usada livremente e, aliás, até abusar no empreendedorismo? A fé é algo que você crê. Certo. Então, aí você crê que através da sua espiritualidade que você vai alcançar aquela meta. Então, literalmente, é uma ferramenta de movimento. Então, essa ferramenta vai tirar você desse lugar que você se encontra para que você possa progredir e alcançar aquela sua meta. É a fé na sua espiritualidade, seja qual linguagem ela tiver, que vai fazer você se movimentar. Entendi. É literalmente uma ferramenta para alcance de objetivo. A gente precisa acreditar, né, Enedinha? Acreditar em alguma coisa, dar crédito a alguma coisa, né? Aquilo que faz mais sentido para a nossa vida, porque como conquistar alguma coisa, ir em busca de algum objetivo, de algum resultado, se você não acreditar nisso? Se você não acreditar que você é capaz, se você não acreditar que você tem as ferramentas para isso, se você não dar crédito a quem você é, né, a sua história, a sua essência, como a gente sempre fala aqui, né, as suas experiências, os seus dons, né? Como realizar alguma coisa se você não dá crédito a isso, né? Você não acredita nisso, pelo menos minimamente em você, né? Eu quero, depois que Daia falar agora, eu quero comentar um negócio que eu me lembrei de uma conversa que a gente já teve com o Eneida no passado, que ficou muito marcado na minha cabeça, Daia, foi da transformação, e aí falando de espiritualidade um pouco mais mesmo, da transformação espiritual em relação à mudança nas pessoas. Quero que ela traga isso. Eu ia só complementar, desculpa,
Diga. porque a minha garganta secou. Einstein dizia que Deus era criador, não criador, e que nós somos criadores. Porque nós pegamos algo que já existe, que vem do Criador, isso é, deu crédito à matéria e a matéria se fez, digamos assim. E essa era a nossa diferença com Deus. É muito bem aplicado o crer. Desculpa, gente. Faz parte. Tudo certo, uma engasgadinha. Quem nunca engasgou no meio de um bate-papo? Vou até beber um gole de água para poder... Tudo certo, gente, tudo certo. E olha que o assunto nem é tão... O assunto até que é leve, tá né? tranquilo. Para estar engasgando assim. Eneida faz isso com a gente. Eneida faz a gente engasgar. Pois é. De linda que ela é. Perdeu o fôlego. A boa baiana, né? Já que estamos falando, uma boa baiana sempre tem dedê e tem pimenta. Então, coisa boa. É bem temperado. É tudo bem temperado na Bahia. Não é? Olha, daí eu falo uma coisa importantíssima, a questão da matriz criadora, né? Desse ser que cria, né? E que nós somos pequenas reproduções desse ser. Então, nós também co-criamos. O que quer... Aí a fala de Aline, de Dai, ela se completou. Quando nós criamos em algo, nós tornamos esse algo real. Então, se eu que idealizo, por exemplo, dando um exemplo, eu que idealizo um empreendimento para a minha vida, se eu não crer nesse empreendimento, eu não cocrio. Se eu não cocrio, ele não vai existir. E se ele existir, ele não vai ter alma. Ele não vai ter força. Ele não vai ser movimento. E o que não tem movimento não cresce, não expande, não evolui. Então, e isso não é autoestima, e isso é crer literalmente. Porque muitas vezes nós estamos em um momento que não é favorável a ter uma autoestima. Mas nós temos que crer que será possível alcançar aquela meta. E esse movimento de crer com realização. Porque senão é diferente a pessoa que é passiva e diz, eu creio que eu vou alcançar tal meta. Nós temos que botar na fé, nesse crer que vai acontecer, movimento. E movimento é realização. Então, se eu creio que eu vou ser uma microempreendedora na área, digamos, de artesanato, eu tenho que saber confeccionar esse artesanato. Digamos, eu vou ser artesã e não sou comerciante. Para crer que isso vai ser algo que eu vou vender bem e vou sustentar a minha microempresa. Então, nós temos que dar essa fé movimento. Nesse crer, nós temos que nos respaldar em ações que transformem essa crença em realização. A fé, o crer não é passivo. Nós, às vezes, nossa criação, e aí ela é muito baseada no eu creio que vou ter, e não no eu creio que eu vou criar, movimentar e fazer acontecer. Nós temos que olhar essa crença como um movimento de realização. Crer no que você pode fazer, que você é instrumento de criação. Exato. Que você é a própria pessoa que cria, você é o criador, você é a criadora. Você é a co-criadora da sua existência. Mas quem co-cria uma existência com fé, não só reza, ora, emana energia, seja como a gente chama. Quem é co-criadora da sua realidade, ela movimenta essa criação. Ela cria mecanismo de existência para essa criação. Enxerga oportunidades, né? Ela não fica aproveita passiva. A oportunidade.
se dedica às oportunidades, se estimula em fazer, se mobiliza, se dá objetivos também. Uhum. Ninguém será um médico se não estudar medicina dentro da questão ocidental da escola formal. Uhum. Porque há várias medicinas. Eu estou falando da medicina formal. A pessoa tem que se estudar na faculdade de medicina e concluir o curso para ser um médico no Ocidente formal. Ninguém vai ser uma curadora, uma curandeira, um curandeiro, se não conhecer folhas, se não conhecer ervas, se não conhecer energias. E a pessoa, por mais que tenha uma ajuda da sua fé, toda a sua construção ancestral, ela tem que transformar isso em realidade em sua vida hoje. Materializar. Então, tem que despertar em si aquele conhecimento que já traz na ancestralidade. Então, eu tenho que procurar conhecer essas folhas, eu tenho que me estimular a conhecer rezas, eu tenho que conhecer energia, para que isso desperte em mim e possa tornar realidade essa movimentação de cura que eu já trago. Uhum. A fé ela não é passiva. Eu acho que a mensagem que eu tenho que dizer para vocês hoje é: fé não é passiva. A fé não é algo passivo. Isso é um movimento de entrega. É um movimento de total entrega no que você crê. Você tem que fazer aquilo, você tem que criar, aquilo tem que existir. A sua ideia tem que virar ação e essa ação tem que virar algo concreto. Então, é movimento, sempre movimento. Dinâmico, água no rio, né? Gente, hoje nós estamos aqui com a Eneida Santos, a curandeira preta, nossa linda amiga baiana, que traz o dom da sua ancestralidade transformado em um dom de cura. E a gente está falando aqui sobre espiritualidade e empreendedorismo. Nossa, gente, é tudo a ver, tá? E esse aqui é o programa Empreende o Quê? Todas as terças-feiras, que vai ao ar às 19 horas aqui na Rádio LGBT Mix. Essa rádio que você baixa o aplicativo lá no Play Store e você ouve artistas já consagrados da comunidade LGBT como um apoio a novos artistas que estão aí chegando com o seu trabalho. Empreende o Quê? É um programa de iniciativa da Jornada Brasileira de Empreendedorismo para a comunidade LGBTQIAP+. E vai ao ar às terças-feiras às 19, como você está vendo, e reprisa aos sábados, como diz Daia, ao meio-dia, na hora do pastel. Eneida está aqui com a gente conversando hoje, então, sobre espiritualidade e empreendedorismo. Eneidinha, estou pensando muito no que você falou agora sobre fé, não é passiva. É uma coisa absolutamente dinâmica, né? E volto a bater o martelo em cima da questão do autoconhecimento para que isso aconteça, porque quando a gente não busca essa informação, essas informações, né, se encontrar, enfim, encontrar esses caminhos aí que você está falando, tudo fica numa inércia gigantesca, né? E energia parada não é bom para ninguém, né? Energia parada é prejuízo para a vida, não é? Energia parada faz mal para o corpo, para a alma e para o espírito, ou o nome que você queira dar para essas coisas. Porque tudo é movimento. O universo é movimento. Mesmo que você tenha, e nós temos nossos ritos dentro de nossas correntes espirituais, esses ritos, eles são ferramentas, eles são formas de alcance. Então, você faz um rito dentro de sua corrente espiritual para uma meta. E esse rito tem que estar sua energia de criação para alcançar. Porque, e aí, claro, entra a sorte, ou entra a proteção espiritual, entra o guia, entra o acompanhamento, entra a emanação de luz sobre aquilo, entra uma bênção, como fala em outras religiões sobre isso, entra a permissão do divino, como se fala em outras religiões, mas em todas essas formas de contemplação da sua vontade, de um ser superior, de um movimento superior, há também a sua entrega nesse objetivo.
Uhum. Tem uma passagem que fala, né, que é bíblica, que você tem que se esforçar para que Uhum. você seja abençoado. Faça a sua parte e como é essa parte da Faça a tua Bíblia? parte que eu te ajudarei. É isso. Desculpa, eu não lembrei todo. Então, na realidade, é dentro de uma visão cristã, de uma Uhum. determinado rito religioso, mas ela está dizendo que há movimento Uhum. e não há alcance sem movimento. Uhum. Então, faça a prática que você acredita, faça os ritos que você defende, peça orientação, guia, proteção, acompanhamento em que você acredita, mas peça para que você tenha força de movimento, de realização, que você torne o nada em existência. Uhum. Porque o empreender é transformar o nada em existência. É Coisa transformar bonita, a né? ideia em Nossa, vou tatuar isso, cara. Não, eu também, Empreender é cara. transformar o nada em existência, tá feita, né? É E olha isso que eu mesmo, nem mas tenho é verdade, tatuagem. cara. É É verdade, é lindo. verdade. E eu acho, desculpa te interromper, Neida, mas é porque bateu forte de novo isso aí. Aliás, você tem o dom de fazer isso, né? Dar umas cutucadas na gente com essas palavras, né? Vou dizer outra coisa. Sabe o que me lembra? Uma das coisas que a gente começou a falar aqui lá no início do nosso programa, Neida, que era sobre fazer alguma coisa que tenha a ver com você. Fazer alguma coisa que esteja realmente dentro de você, que tenha a ver com quem você é. A gente falou bastante sobre isso do ponto de vista do comportamento humano também e tal, mas faz muito sentido, mais ainda isso que a gente está falando a partir do que você está falando, né? Empreender, como é mesmo? Pode repetir? Esse Fazer do nada. É transformar o nada em em existência. existência. Na verdade, empreender fazer do nada em existência, mas esse do nada, mas do nada é de uma ideia que não, talvez não exista ainda, mas criar essa ideia que não é nada ainda, que não exista ainda, a partir da sua existência, né? Você pode fazer desse nada quem você é, buscar esse nada, que teoricamente pode ser nada, na sua existência para transformar isso numa outra coisa maior, mais significativa e tal. Sabe, Neida, que eu tenho visto, a gente tem visto uma mudança grande na forma de empreender, sabe? No que as pessoas estão mais preocupadas, inclusive quando criam uma ideia de fazer um negócio, até tinha muito mais ideias focadas mais no dinheiro, né, mais nessa questão da riqueza material, do que no levar alguma coisa que as pessoas realmente estejam precisando, ou estejam querendo agora como uma ideia de empreender. Eu vejo isso como uma grande mudança na forma de fazer as coisas, de ver e estar nesse mundo, né? Assim, talvez a partir minimamente já dessa compreensão, né, de fazer, de levar para um vazio, talvez, alguma coisa que complete, que faça mais sentido, mas a partir daquilo que eu realmente acredito, né? Aliás, a gente tem falado muito sobre isso também, em coisas mais frias, como ferramentas de marketing, por exemplo, quando a gente fala em que as pessoas estão buscando querer saber quem você é, o que você faz, quais são os seus valores. Por que será, né, que toda essa movimentação está acontecendo, né? Do ponto de vista até, enfim, das relações comerciais também e tal. Da onde que vem isso, né? Por que as pessoas estão se interessando muito mais antes do próprio produto ou do serviço que tem sendo vendido, a gente saber quem é que está por trás desse produto, como é que essa pessoa faz essas coisas, o que ela acredita, como eu estou dizendo, quais são os valores, né? A gente fala muito sobre isso. Será que, de alguma forma, o mundo está mesmo que às vezes sem perceber muito, se conectando dessa outra maneira que a gente está falando agora, mesmo sem saber? Você acha que existe um movimento já bastante consciente das pessoas de busca de conexão do seu autoconhecimento, da sua fé com outros, né? Com outras molinhas aí propulsoras, com alguém que pense e esteja vibrando na mesma energia. Você acha que isso já é bastante consciente ou a gente ainda não chegou lá? Eu acho que é um despertar. É um despertar. É um despertar. E é um despertar que não é homogêneo. Uhum. E basta te observar um pouco a nossa sociedade para perceber que nós estamos, não é homogêneo, mas esse número de despertar.
né, que está despertando para o outro, para a essência real do ser humano, é cada vez maior. Você falou algo muito lindo agora, que é assim, ó, não se violente. Uhum. Então, eu não posso empreender do ponto de vista apenas do ganhar dinheiro, da questão da aquisição do poder econômico, porque eu vou estar me violentando e em algum momento isso vai ser confrontado. Se eu faço aquilo que eu sei que eu posso, que eu quero, que eu desejo, o poder econômico, a aquisição do poder econômico, o retorno financeiro, propriamente dito, é uma consequência que vai acontecer. Porque, por exemplo, uma boa quituteira, que hoje é a doceira, né? É aquela pessoa que mexe com doces gourmet, né? Que é a nossa antiga quituteira, né? Aquela pessoa que faz um doce, que faz o melhor brigadeiro. Eu não sei se todo mundo conhece o que é brigadeiro. O brasileiro, sabe que o brigadeiro é um doce brasileiro? É nosso. Sim, sim. Parece É que, Uma delícia. entre parênteses aqui, parece que a história dele foi um doce criado para uma campanha de um político que era brigadeiro. Né? E ele que usou o leite condensado com o cacau. Então, é um doce brasileiro. Então, a pessoa que vai, que sabe afinar os ingredientes, tem prazer em fazer esse doce, aquele doce com carinho, com atenção, com dedicação, que tem a delicadeza na sua montagem, a delicadeza na sua embalagem, e vende aquilo mostrando prazer e não sacrifício, ela vai vender, porque aí, mas vai estar lindo, vai estar apresentável, mas a energia que foi movimentada para a criação desse doce vai ser tão sutil, vai ser uma energia tão, como comumente fala, tão positiva, porque também tem a questão de discussão no meio, mas a gente conhece assim, é uma energia tão positiva que aquele doce ele vai vender muito mais que um sabor maravilhoso. Então, você é a primeira pessoa que tem que não se violentar no que você faz, tem que acreditar no que você faz e tem que colocar esse melhor naquele produto. Quando as pessoas falam, dê o seu melhor, não vá até a exaustão, não se valorize, não se respeite, não considere a sua saúde, o seu bem-estar. Estamos falando, dê o seu melhor em outro sentido. Dê o seu carinho a esse produto. Dê o seu olhar de beleza. Dê o que tem naquele momento em você o melhor para confeccioná-lo. Porque o que você vai entregar ao seu cliente é muito mais do que um brigadeiro. Quando a pessoa está nessa sintonia e que você chega com o seu produto, aí eu falando de um produto de comércio, de entrega de produto, ou de uma prestação de serviço, mas você está ali dando o seu melhor que você tem naquele momento, não se violentando, a carga energética que vai naquele movimento vai fazer com que o seu cliente pense o que ele está recebendo é muito mais do que ele está comprando, pelo que ele vai sentir de impacto. O doce vai estar mais gostoso, a massagem vai ter um toque que vai relaxar muito mais, a roupa vai ter um melhor caimento, a sua presença naquele lugar no momento da entrega, a sua embalagem vai chegar pelo correio ou pela empresa de entrega, vai ser uma coisa tão melhor recebida. Tudo vai converter, propor, vai colaborar para que aquilo chegue ao seu cliente da melhor forma possível. Então, quando as pessoas estão perguntando do que você gosta, do que você quer, qual é a sua preferência de cor, ela está querendo saber de você. Então, ela quer dar o melhor que você pode receber. É se preocupar com a pessoa,
Uhum. É se preocupar com o outro. Não é uma mera mercadoria. Uhum. A Né? gente, querendo ou não, a gente sente, né? Sente. Sim, A tudo é energia, energia, gente. tudo é energia, Daya, exatamente. E a física Né? comprova isso. Não é É, só o campo Não é? espiritual. não, a física Aquilo, comprova. a energia do seu produto, do seu atendimento, do seu serviço, vai chegar ao seu cliente, ao seu paciente, ao seu consulente, primeiro que o produto, que o trabalho, que o comércio. Você criou uma aura, você criou um clima, você criou Uhum. algo em torno de você que chega primeiro que seu produto. E você tem que se perguntar o que está chegando primeiro. Uhum. Então, eu tenho que conhecer o meu cliente, eu tenho que me preocupar com essa vontade, esse desejo do meu cliente, para eu entregar o que para ele é o melhor naquele momento. Uhum. Se você observar hoje, as embalagens estão voltadas para a questão energética. Uhum. Ela já tem cores de acordo com o produto. Agora está voltando muitos carimbos tradicionais com pequenas mensagens motivadoras. Sim. Então, Uhum. tudo isso é um movimento que está levando, mesmo inconscientemente, Aline, está havendo um movimento de bem-estar a serviço do outro. É um resgate de Uhum. nossa humanidade, nosso respeito para o outro, através dos nossos produtos. O que é tradicional, o que é artesanal, o que é Uhum. manual, tudo isso está sendo valorizado, porque é a energia real do ser humano para ser humano. A conexão é muito mais forte e curta entre esses dois, que é eu que atendo e você que recebe meu atendimento. Uhum. E é uma troca, né? É É uma uma troca troca. constante, né? É. Mesmo que invisível aos olhos, vamos dizer assim, é uma troca constante. Agora a gente tem um histórico, né, enquanto sociedade, assim, que há muitos anos, né, as práticas de consumo, vamos dizer assim, de compra e venda, né, elas têm sido, foram fundamentais para a construção da nossa sociedade, né? Essa questão da compra e venda criou pontes em vários momentos, criou muros também, mas criou pontes em vários momentos, né? Içou algumas barreiras, enfim, né? Demarcou fronteiras. A gente se inventou, a sociedade se inventou ao longo desses séculos, desses anos, através do consumo, né? Das revoluções comerciais, industriais e da criação do empreendedorismo lá no século XIV, que foi a primeira vez que surgiu isso e tal. Então, a gente tem historicamente coisas enraizadas demais, né? Muito profundas, vamos dizer assim, nessa questão do material em si. E nada, muito pouco, talvez, para não dizer nada, relacionado a outras questões que também constroem pontes, né? Que também derrubam muros, que também criam novos fluxos, e a gente não tem essa consciência, esse aprendizado na vida, na construção de uma sociedade em que as coisas podem se desenvolver, que elas podem gerar outros resultados, podem gerar riquezas, como eu estava falando antes, que podem ir muito além dessa questão material. A gente não tem esse conhecimento, a gente não experienciou isso, eu acho, ao longo da nossa história. E é a primeira vez, talvez, né, que a gente esteja vivendo um movimento mascarado de marketing, mas no fundo muito mais aprofundado do que isso, né? Como a necessidade de se conectar, de se conhecer, de olhar para o outro. Eu digo mascarado de marketing porque é assim que as ferramentas chegam na mão do empreendedor, né? Na mão de quem está construindo, desenvolvendo uma marca, uma identidade, enfim. Mas o pano de fundo de tudo isso é tão significativo que é uma conexão natural e quase que essencial e obrigatória para que a gente possa evoluir, né? Isso tem acontecido em todos os campos da nossa vida, inclusive nos negócios, o que é muito diferente do que a gente já viveu ao longo de todos esses séculos, construindo pontes com dinheiro, a base do lucro Sim. do dinheiro e não a base da essência humana, né? Queria ouvir vocês sobre isso. Estou muito doida ou não?
Pode ir, Neida, na frente. É difícil, né? Agora a gente tem que Obrigada, Daya. reconstruir uma realidade, né? Daesh deixou com o pepino na mão. Depois... É difícil, sabe? Hoje eu estava conversando com um amigo e disse, cara, a gente tem que contar essa história de uma maneira muito diferente do que vem sendo contada, e sozinho não dá. Tem que ter mais pessoas para acreditando nisso, né? Pensando sobre isso, tomando consciência sobre isso, para mudar as coisas. É disso que eu acho que a gente está falando. Você tocou em um ponto muito delicado, mas que precisa ser dito. Nós temos que pensar se nossa forma de consumo é correta. Uhum. E trabalhar isso com o outro. E é uma relação complicada para o brasileiro, em especial, porque nós temos que ter isso na nossa base educacional. Eu não estou falando em vender menos, em trabalhar menos, e as pessoas confundem isso. Eu estou falando em pensar sobre. Eu tenho que pensar no produto, no serviço que eu estou disponibilizando, da melhor forma que ele vai chegar para o meu cliente, para o meu consulente, para aquela pessoa, para o meu paciente, mas eu tenho que pensar nesse caminho que ela vai fazer. Eu tenho que me preocupar, né, com essa pessoa que vai receber. Eu tenho que saber, aí falar personalização. Realmente, nós temos que pensar nisso. Porque o produto, a gente viveu e está vivendo em uma era muito de industrialização e padronização. Uhum. E isso tem que ser pensado. O microempreendedor, o empreendedor, ele trabalha de uma forma da individualização, do conhecer o público, do conhecer o seu cliente, aquele meio que eu trabalho. E eu acredito que a ideia de se preocupar com a embalagem, se preocupar com pontos energéticos positivos. Gente, vão ouvir pessoas desse podcast, pessoas que entendem de energia, na linha que eu acredito, e pessoas que não entendem e nunca se interessou pela questão energética. Uhum. Então, para pessoas que entendem, o uso do positivo é porque é o senso comum. Uhum. Porque nós costumamos falar entre denso e sutil. Sim. Não usa tanto o positivo, mas eu sei que o positivo é que o público em geral vai compreender. Então, eu vou continuar usando o positivo. Uhum. Então, quando você pensa na sua embalagem, quando você pensa no descarte desse produto, quando você pensa naquilo o que é que ele vai usar? Eu vou dar um exemplo muito básico. Se eu penso na minha embalagem do meu produto, digamos que seja um produto, que essa embalagem ela possa ser reaproveitada por esse cliente para outros fins e não vai ser descartada no lixo de forma imediata, eu estou pensando na terra como um ser vivo. Eu estou pensando na minha vida na Terra de forma mais saudável, na vida dessa pessoa mais saudável. Estou pensando num volume menor de lixo que eu estou produzindo para esse planeta, para a minha geração futura, para a geração atual. Eu estou fazendo um movimento energético que eu estou fazendo o planeta continuar saudável. Uhum. E isso tem que começar a ser pensado. Eu tenho que pensar no material que eu uso. Uhum. A ligação com o outro é muito mais de uma entrega de um produto, de um serviço. Uhum. Se eu faço esse movimento de resgate para manter a vida saudável do planeta, eu estou protegendo a minha vida, a vida da pessoa que eu estou atendendo, a vida do planeta, e a energia que vai circular é uma energia que só vai me beneficiar, nos beneficiar. É muito difícil. O discurso, e não é só um discurso, vamos voltar para a questão da ação, não é passivo. O discurso da preservação do meio ambiente, o discurso da não violência, o discurso do antirracismo, o discurso do não preconceito, o discurso das não fobias. Não é tem que ser ação. Então,
qual é a ação que eu tenho para essa pessoa? O meu produto leva qual mensagem antirracista? O meu produto leva qual mensagem antipreconceituosa? O meu produto leva qual... E isso, mas não tem como, tem sim. Porque se você colocar um simples selo na sua loja, que, digamos, é Black Money ou é Pink Money, você está dizendo que essas pessoas são inseridas ali. O seu produto vai carregar essa imagem. Que você está preocupado realmente com isso. A gente falou sobre isso, Eneida, no outro programa, né? A gente falou sobre essa questão de não estamos na moda, a gente até tem falado sobre isso, que é não utilizar esse tipo de publicidade, se você de fato não acredita, não tem isso como valor, e usar as pessoas, né? Enfim, quem as pessoas são, né? Como publicidade lá no mês de junho, só para ganhar dinheiro às custas dessa ideia, né? A gente falou muito sobre isso e a gente acredita que esse tipo de coisa, na nossa conversa, pelo menos, não, como não é verdadeira, ela não vinga, ao contrário, ela vinga de forma negativa, né? De forma ruim, né? Porque não faça isso se não for real, não for verdadeiro, tá tudo bem se você não colocar, mas não faça isso se não for verdadeiro. Porque antes de tudo, junto, talvez nem antes, de ser um desrespeito às pessoas por utilizar a imagem das pessoas, quem elas são, para você ganhar dinheiro, você não acreditando nisso, a começar que não é legal, não é respeitoso, né? Quem dirá o que pode retornar, então, do ponto de vista energético, né, para uma coisa que não é real e é falsa, né? E se você não for e não quiser usar ou tiver qualquer outro motivo, não use, não faça, tá tudo bem. É melhor ser verdadeiro do que inventar uma situação como essa que atinge muito negativamente a vida de muita gente, né? A gente falou sobre isso no outro programa, sabe? Aliás, esse é um ponto super importante também que a gente pode falar aqui, que é esse uso que se faz da imagem, né? Das pessoas, né, de quem as pessoas são em publicidade, em cartazes de venda, de lucratividade em cima de quem as pessoas são, só para se dizer que é inclusivo, sabe? A gente falou sobre isso também. Acho que o outro lado, o lado positivo, o lado de fazer as coisas assim acontecerem, fluírem e tal, que foi muito que a gente falou até agora, é bem autoexplicativo quase, né? Agora, como a gente não fazer, né? Como isso que a gente está falando, quanto a gente ainda tem de movimento que usam a nossa imagem sem acreditar sem de verdade que isso seja uma forma, sem que se acredite realmente que né, as pessoas são importantes e tal, e que usam muito, né, as imagens das pessoas para isso, né? Isso também é um outro lado bem difícil de lidar, muito negativo e muito escuro, assim, né, Neida? Indo para... Não criando polêmica, mas já criando polêmica, nós sabemos que tem... A gente separou claramente no início o que é religião e o que é espiritualidade. Nós sabemos que há religiões, sim, que incentivam o preconceito, que incentiva a perseguição, ao direito do outro existir e amar. Então, isolando essas religiões e não falando sobre elas, e para o campo espiritual, onde, na realidade, nossa base seja permitir a existência do outro exatamente como o outro veio à Terra, porque ele veio perfeito, né? E usando esse campo espiritual e não o campo que nós sabemos que existe da perseguição e do preconceito, nós temos que dizer que a minha existência é legítima. A existência de todos é legítima. Nós estamos aqui por um objetivo. E aí eu vou usar, aí vai ser bem um campo pessoal, que dentro da minha linguagem espiritual, nós estamos aqui de uma reencarnação para ser dessa forma. Para ter uma linguagem de amor exatamente como eu tenho,
para ter uma linguagem de respeito, de vida, de identidade, de caráter, exatamente como é. Ninguém está ninguém está no erro e no acerto. Nós somos assim, com o direito de existir. Então, se as pessoas no campo espiritual, esse campo espiritual que não é preconceituoso, que não é racista, que não é homofóbico, que não é sexista também, que não é preconceituoso, esse campo que considera a existência do outro uma partícula do Criador, e aí uma partícula da deusa, do Deus dos deuses, ou de uma existência suprema, do cosmo, do universo, seja como as pessoas chamam, se eu sou uma partícula do Criador, da criação, uma partícula de um Deus, de uma deidade, de uma entidade que é superior a nós, eu sou perfeita como sou. Sim. Então, as pessoas têm que olhar para mim como uma perfeição, como eu olho o outro como perfeição. Então, não adianta realmente um carimbo se eu realmente não acredito nisso. Porque para as pessoas do Pink Money, aquele selo, aquele carimbo, quer dizer que ela vai estar em um ambiente seguro. Respeitoso. Respeitoso, de aceitação Sim. para a sua existência. Também com o Black Money também, que tem uma outra linha, mas é isso, circular entre nós. E isso tem que ser valorizado. E energeticamente falando, quando você é hipócrita, quando você prega algo que você não acredita, com o intuito de lucro, de alcance de um público que você não tinha acesso, você vai esbarrar com essa barreira invisível e essa carga que você jogou de mentira vai voltar para você. Maravilha. Porque aquela aura que eu falei antes do seu produto, que vai antes de você, essa aura de mentira, de hipocrisia, vai antes de você. Sim. Então, você vai alcançar uma pessoa, duas, três, mas aquilo vai começar a incomodar, vai transmitir não verdade, e você vai ser exposto, você vai ser exposta. E isso vai ficar percebido que é uma hipocrisia. Então, no campo da energia, não vai prevalecer se não for uma verdade. Assim como fé é movimento, crer é movimento, na energia não existe a falsidade, a mentira, a hipocrisia. Não é o que você fala, o que você expõe, que é a verdade, é a energia que você emprega naquilo que vai levar a informação. Então, você está implementando algo no selo, na imagem, mas a energia que está indo é a contrária. Então, você não vai ter o retorno que você espera. E se você tiver o retorno naquele primeiro momento, isso vai voltar de uma forma tão forte, é o pêndulo. A força que você está enviando a sua mensagem, ela vai voltar para você. Se você envia mentira... Uma bolinha de borracha que a gente atira na parede, conforme você atira, ela volta para você com a mesma força ou maior do que aquela que você atirou, né? Gente! Bruxas, né? O dedo que você aponta, 3 volta para você. Volta para você, né? É isso mesmo. Gente, a gente está aqui finalizando já o nosso programa, Empreende, o que a gente poderia passar o resto Passou rápido. Da semana, do mês, conversando com a Eneida, porque não falta assunto e porque é muito conhecimento e muito ensinamento que ela traz para a gente. Eneidinha, você está convidada a voltar outras vezes, quantas tantas você quiser, para a gente conversar cada vez mais sobre esse tema, que esses temas, né, que são tão importantes cada vez mais daqui para frente, sempre foram, mas a gente não se deu conta disso antes, mas a gente está se dando conta, e esse é o programa Empreende o Quê? Um programa criado, iniciativa da Jornada Brasileira de Empreendedorismo para a Comunidade LGBTQIAP+, em parceria com a Rádio LGBT Mix, desculpa que às vezes eu me atrapalho, é verdade.
que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e sábados, meio-dia, como diz Daia, na hora do pastel. Neidinha, vamos, infelizmente, encerrando o nosso horário aqui, mas eu queria te pedir para te deixar um último recadinho para a galera pensar aí, refletir, enfim, durante a semana, além de todos os que você já deixou nessa hora de bate-papo aqui. Mais alguma coisa para a gente fechar e te dizer já de antemão que é sempre bom demais estar com você. Queria dizer para todos, a mensagem é: não se violente. Vá sempre na sua verdade. Não importa que não seja a verdade do outro. Vá na sua verdade, acredite nela e tenha fé, uma fé em movimento, aquela que faz acontecer, não aquela que só espera. Não tenho nada para falar sobre isso mais, que não tem como. Daia, diga aí o seu tchau por hoje para a galera. Eu quero agradecer imensamente a presença da Eneida, que foi uma prosa muito gostosa, leve, né? Falando de um assunto que, por vezes, pode até gerar muita polêmica, por conflito diria, interesses. Visões, etc, né? Visões, não, foi só para tirar um sarro mesmo. E a semana que vem a gente está aqui de volta. Muito obrigada pela presença, Neida. Obrigada a vocês, gente. Ó, dá para dizer que, pelo tudo que a Neida falou, dá para completar com um ditado oriental que diz que se a gente continuar no caminho que a gente está indo, a gente vai acabar chegando onde a gente estava indo. Então vamos pensar bem no caminho, porque a gente precisa realmente chegar em outros lugares diferentes do que a gente chegou até agora, porque não está funcionando muita coisa, né? Neidinha, um beijo bem grande. Eneida Santos, a nossa... não vou dizer convidada, gente, porque ela é de casa, sabe? @curandeira preta. É isso, Eneida? Como é que as pessoas te encontram lá no Instagram para conversar com você, trocar ideia, enfim, conhecer o teu trabalho? Do terapia, espaço terapêutico é @terapias da curandeira. Terapias da curandeira, @terapias da curandeira no Instagram. E o pessoal é @curandeira preta. Ótimo, não vai ser difícil de vocês encontrarem. A Eneida vai estar com a gente aqui em outras vezes, se assim ela desejar e o universo confirmar. Com certeza. Confirma, já deixou um recadinho dizendo que está tudo confirmado. Tudo confirmado. Gente, um beijo grande para vocês. Esse foi mais um programa Empreende o Quê? Às terças-feiras, às 19 horas e reprisando os sábados, às 12 horas, ao meio-dia, tá bom? Beijo grande, boa semana para todo mundo. Beijo grande, tchau, tchau.